Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Esse programa, Vivendo em Estado Mais Elevado ou Superior de Consciência, também conhecido por Diksha Yagna. A segunda parte do programa tem transferência do estado de Ananda, amor e unidade, da grande luz compassiva direto para você. Eu queria saber se você está aqui pela primeira vez. Se sim, escreve eu no chat, por favor. Eu agradeço. Vejo rostos conhecidos, gratidão pela presença de cada um de vocês. Maravilha. Nós pertencemos ao movimento da Era Dourada, que foi fundado na Índia por Shyama e Shri Bhagavan, avatares da iluminação, e foi se espalhando pelo mundo todo, muitos e muitos países. A gente trouxe uma pessoa hoje para ser entrevistada. Só que antes disso, a gente vai esquecer o mundo aí fora e vamos dar uma ancorada no momento presente, no aqui e no agora. Esses são Shriyama Shri Bhagavan, para quem não conhece. E nós vamos colocar um mantra. Primeiro, coloque sua coluna ereta, os pés apoiados no chão. Foque na sua respiração para acalmar. Faça um ritmo respiratório tranquilo, esquece problemas por aí. Vamos nos conectar ao nosso sagrado interior. Essa partícula sagrada que nos habita dentro do coração. Feche os olhos e nós vamos invocar a presença divina através do Paramjyoti Mula Mantra. Então, deixe fluir e apenas se entregue ao mantra. ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवती समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा
श्रीपरञ्ज्योति भगवते समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्रीपरञ्ज्योति भगवते समेत श्रीपरञ्ज्योति भगवते नमः। Microfone, Kátia, por favor. Obrigada! Ah, agora que nós invocamos a presença divina aqui através do mantra, estamos bem acompanhados. E a nossa intenção aqui, nosso objetivo, é trazer pessoas que seguem Shri Ama Bhagavan, que sejam do movimento da Era Dourada, e deste programa 81.000 Diksha Yagna, que é um programa anual, para compartilhar com a gente o que é que esse programa trouxe de benefícios para ela. Então, você vai poder saber os benefícios que a pessoa obteve e que, se você entrar e participar, você também pode receber as mesmas coisas. E são muitos milagres. E o que se promete nesse programa é o cessar do sofrimento interno da pessoa, uma evolução no nível de consciência, que é o que se chama Diksha Yagna, e te libertar das garras da mente, do pensamento que fica quicando na cabeça o tempo todo e perturbando. Então, imagina você se ver livre disso, tendo seu coração florescido. No nosso programa, a gente foca, não é o entrevistado que é o centro da atenção. O centro de atenção é a grande luz compassiva que traz para o entrevistado as bênçãos, os milagres. Então, esse curso anual vai começar o sexto ano agora em junho e dura 12 meses. Ele está aberto para qualquer pessoa que seja um buscador, que queira evoluir em consciência. Todos são bem-vindos. Hoje, a gente convidou a Cida Medeiros para vir. Ela é a segunda vez que ela vem nesse programa. Ela é a primeira pessoa a ser chamada pela segunda vez. Então, eu agradeço a presença da Cida. Vamos destacar a Cida para todo mundo ver. Bom, é, quero começar agradecendo todo mundo que está aqui, disposto a me ouvir, receber também esse compartilhamento. Quero agradecer também a Kátia por ter me convidado pela segunda vez e por me dar essa honra, né? Porque eu nem sabia que era a segunda vez que eu era a primeira pessoa a ter esse privilégio, né? Mas, de verdade, isso me deixa muito feliz. Então, Bom, você é uma pessoa antiga no movimento, né, Cida? eu estou desde 2012. Acho que é um bom tempo. Fui para a Índia, estive com o Bhagavan, com Lama, lá no templo. Foi uma experiência maravilhosa, né? Qual a Na verdade, sensação de estar de frente para os avatares? olha, nós tivemos um bom preparo antes, porque, na verdade, eles estão num nível muito elevado de consciência. E a gente fez muitos processos, inclusive até renascimentos e bastante limpeza interna para poder
conseguir assim sustentar a vibração elevada, porque por incrível que pareça, nós estamos muito acostumados com baixos níveis de consciência, com baixa vibração. É o nosso comum. Então a gente pode se até passar mal se ficar num contato direto com um ser que tem elevada consciência. A gente tem que se preparar para isso através de muitos processos de limpeza. Foi o que Explica aconteceu. o que é passar mal para não pegar mal. Passar mal assim. Teve pessoas que desmaiou de emoção, daquela intensidade de vibração. É um passar mal no sentido assim de expandir e parece que você está enferrujado. E aí quando você se desenferruja e dá aquela sensação, é que nem você fazer ginástica, você dá um pouco os músculos, né? Quando a gente começa a fazer ginástica, mas é bom porque vai alongando, vai deixando a gente mais flexível. Eu acho que essa flexibilidade espiritual tem muito a ver com essa flexibilidade associando ao corpo fazendo exercício, né? Então a gente alcança um estado muito maravilhoso de consciência. E lá eu experimentei com mais clareza, com mais evidência também, o que é o estado de unidade. Quando a gente fala assim, estado de unidade, dependendo do nível de consciência que a gente está, né? A gente acha isso um absurdo. É verdade. Acha isso uma coisa completamente fora da realidade. Porém, quando você vai e experimenta esses estados mais elevados de consciência, e esse coração que você falou floresce, ele tem uma linguagem oculta, porque ele se conecta, feito uma rede invisível, com todos os corações, e a gente não precisa tanto de palavras. Tanto é que tinha pessoas do mundo todo lá, imagina, tinha japonês, tinha chinês, sabe que japonês gosta muito de chinês, tinha ucraniano, tinha pessoas da Rússia, tinha uma diversidade muito grande de pessoas, né? Mas, no entanto, a gente entrou numa energia tão expansiva de amor que a gente não sentia um estado de separação, a gente sentia se fazendo parte da humanidade, num estado de consciência bastante amplo. E o coração, ele realmente floresce. Eu estou dando esse exemplo até para ficar claro por que que é importante o processo em si. E porque é tão importante a gente se manter em contato com a egrégora, com o campo, né, que é muito sustentado pelos SEVACs aqui no Brasil, das quais eu tenho muita gratidão, porque ajuda a gente a experienciar essas gotas de consciência e de... É como beber gotas de orvalho, né, digamos assim, né, que vem desse campo maravilhoso que Bhagavan tão bem nutre, né? Então a gente fica realmente num estado expandido, você percebe que você não tem tantos bloqueios, né? Mas eu costumo dizer que quando a gente volta para o Brasil, é interessante que a gente vai entrando nessa dimensão, nas relações, é como entrar sabe, uma carvoaria, a gente começa a ficar com os carvãozinhos, né? Mas daqui a pouco já está xingando, já está vibrando assim, entrando em conflitos e ficando um pouco mais a nível de ego, porque a energia acho que vai descendo, né? A energia sobe, né? Que é a energia da Kundalini, ela sobe e aí expande o estado, esse estado maravilhoso de consciência, né? Então, assim, a Índia foi uma experiência muito forte, muito impactante. Agora, o processo dos 81 de Yagna, é muito mágico, porque quando a gente tem os encontros com o Bhagavan, ele de verdade leva a gente a experienciar estados extraordinários de consciência. São desde estados místicos, são desde estados onde você é levado a entrar em contato com o teu drama, o teu karma, né? Assumir a responsabilidade pelas coisas que você está vivendo e perceber muitas vezes de que você está vivendo uma situação que é uma construção ou sua ou dos seus ancestrais, ou até mesmo por vibrações planetárias, né? Então, o Bhagavan te dá muita oportunidade de você ter experiência, cirurgias também, a gente sente que as cirurgias acontecem, né?
Então, assim, a minha experiência com o programa é sempre muito bom, porque além do ter a oportunidade de estar com o Bhagavan, a gente também tem as aulas com a monja Tejassa, né? E a gente também tem esses processos de transformação. Eu estou voltando agora, fiquei um ano fora, né? Mas eu participei desde o início. Então, eu tive a oportunidade de ter inúmeras experiências. Então, assim, são incontáveis os benefícios. Mas, assim, o estado interior, eu acho que é o ouro mais nobre que podemos verdadeiramente alcançar nessa realidade. E eu acredito que estar na comunidade, estar recebendo o estado de Ananda, ou fazer mesmo a transferência do estado de Ananda, porque quem se torna parte do Diksha Yagner pode fazer isso, né? Contribui muito para que a gente saia das ilusões do ego, né? Saia A da gente, carvoaria. a gente fica nesse estado maravilhoso de consciência. Você não fica com tanto pensamento. O teu ego, ele fica mais magrinho e o seu ser espiritual fica mais gordinho, por assim dizer, né? Então, por exemplo, você tem que fazer algo, você não fica pensando, você vai e faz. Então, você fica mais produtiva. Por exemplo, você vai fazer sua comida, normalmente assim, a gente pode achar ruim fazer uma atividade cotidiana comum, né? Mas, no entanto, quando você está em sintonia com esse estado de presença, você faz com total presença, amor, a comida fica deliciosa, você saboreia, você sente ela assim de uma maneira incrível. Então, assim, você faz aquelas atividades que às vezes são chatas, de repente você está cantando, você está fazendo, você está transitando por elas de uma maneira mais leve. Então, Uhum. assim. A gente precisa tomar cuidado com os desafios da nossa humanidade, né? Porque eles estão aí, presentes o tempo todo. Você sai, você tem as adversidades da vida. Por exemplo, aqui no meu condomínio, o pessoal tem muito medo de sair por causa de assaltos e tal. Tem vezes que eu nem lembro disso. Eu estou tão conectada com a presença que eu vou e volto e aí alguém conta uma história, né? Mas eu tô tão assim conectada que eu não que não entra esse tipo de problema. Mas a gente está passivo a eles, né? Então eu acredito que quando a gente pode estar conectado, a gente sai do estado de medo e passa aí para um estado de providência, né? O que que a gente precisa providenciar, né? Então, eu acho que é uma maneira também da gente alinhar nosso sistema nervoso, assim, a nossa neurobiologia também, né? Porque quando nós ficamos num estado, assim, de ansiedade, ou um estado de medo, ou um estado mental negativo, o nosso sistema, ele fica paralisado. E aqui a gente acaba, quando a gente vai para a meditação, recebe a transferência do estado de Ananda, a gente acaba indo para um outro espaço dentro de nós que cria mais saúde mental, mais saúde corporal, e por isso já é uma grande bênção, né? Pura verdade. Em relação à parte de você estar no 81 mil Diksha Yagna e receber uma proteção na sua vida, eu tenho percebido isso. Quando algo vai acontecer com você, aquilo fica amenizado. Então, Verdade. por exemplo, você sai do teu prédio, tá todo mundo apavorado e você sai conectado e protegido. É. Eu acho que assim, é o que eu falo, o ouro da consciência é você ter realmente uma conexão forte com a divindade. É um estado mais elevado de consciência, porque isso faz toda a diferença na nossa relação com o mundo, né? E Uhum. também tem uma coisa, a gente não é perfeito, né? Então, às vezes fala uma coisa que magoa o outro, fala uma coisa que não é legal, e aí, de repente, quando você faz um trabalho interno, você é capaz de transformar esse estado de espírito e acaba movendo essa coisa negativa, né? Antigamente os alquimistas falavam transformar o ferro em ouro. Na verdade, é transformar
o ódio, o ressentimento, o sofrimento em amor, em cooperação, em harmonia. E é um estado interno que ele se transforma, né? Alquimia da alma. É a alquimia da alma, verdadeiramente. E às vezes, quando você está num bom estado também de consciência, o fato de, às vezes, você conversar com outra pessoa, a pessoa se sente bem. Você Isso. impacta o outro só pela sua presença, assim, só pelo que você. Eu acho assim, como eu também sou terapeuta, né? Eu percebo que a gente fica muito mais sensível, capta muito mais profundamente a dor do outro, conversa num nível um pouco mais profundo a nível da alma. E aí o outro se sente assim tão compreendido, ele se sente que isso para ele é o puro amor, né? Ele se sente amado quando ele se sente visto, quando ele se sente assim ouvido naquele ponto tão sensível dentro dele. Então, assim, é uma coisa que eu observei em É mim. um abraço de contenção, né? Eu observei uma transformação na minha sensibilidade. Então, eu estou muito mais sensível, no sentido, assim, dessa profundidade de percepção do outro, daquilo também que eu escuto, né? E essa capacidade de transformar. Não é fácil a gente viver na Terra, então a gente tem que procurar aliados para viver na luz, né? Para as pessoas que ficam assim, entro, não entro. Quem está assim, balançando, você acha que esse programa vale a pena? Gente, olha, vale muito a pena, viu? Eu acho que o que faz a pessoa entra ou não entra é o ego, né? Porque o ego ele tem muito medo de perder o império dele. Porque, na verdade, a gente precisa saber que o ego tem que estar a serviço da alma, né? E nesse momento que a gente sente essa dúvida, a gente precisa ter essa consciência de que a adversidade para você evoluir é muito maior do que para você ficar estacionado no mesmo lugar, né? Então é importante a gente pegar, ter garra, enfrentar esse desafio e dar esse passo, porque realmente é muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Você gostaria de falar mais alguma coisa, contar alguma coisa? Olha, você me perguntou assim sobre milagres, sobre bênçãos. Eu falei muito do mundo interior, mas eu também tive muitas bênçãos e muitas realizações no mundo material também, né? Em coisas concretas, na realização de sonhos, de pedidos. Tem outros que a gente põe, lógico, tá pendurado ali, que quer realizar, que leva um pouco mais de tempo, mas que a gente tem fé de que vai conseguir, né? Mas eu também realizei muitas coisas no plano real, concreto, não só no estado interno, no estado Uhum. interior. Mas eu acho que a gente flui melhor na vida quando a gente está conectado. Assim, mesmo que venha o problema, eu acho que a gente consegue driblar ele melhor, né? A gente consegue resolver com mais facilidade. Porque assim, a gente não tem intenção de trazer a ilusão de que a pessoa vai deixar de viver a vida na realidade que ela é, né? Com as pessoas como elas são e com as dificuldades que normalmente a gente tem. Só que o estado interior permite que você flua de uma maneira muito mais eficaz e às vezes com muito mais, como é fluxo, né? Então você rende mais, inclusive, né? Você acaba fazendo as coisas com maior precisão, você vai fazendo as coisas acontecerem, você vai tirando os obstáculos, você não fica paralisado É diante dos porque a mente obstáculos, sossega, né? né? E aí É. o rendimento aumenta. Exato. Então, assim, é uma coisa que é boa é que a produtividade aumenta muito, né? E não cansa, né? É agradável. É verdade. Eu convido a todos a experimentarem, estarem conosco. Eu acho que vale muito a pena, é uma experiência incrível. Tem muitos rituais, e tem muitas oportunidades da gente voltar para dentro, se curar e beneficiar as pessoas que estão à nossa volta.
Gratidão, Cida. Muito, muito obrigada por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo. Foi maravilhoso, sinceramente. Agora a gente vai passar para a segunda parte do programa. Você ia falar? Eu ia só Hum. agradecer. Muito obrigada pela A gente que oportunidade. agradece. Agora, Ali, pode cessar a gravação, tá? E nós vamos fechar a sala do Zoom para manter a sacralidade da reunião, porque nós vamos agora focar na transferência do estado de Ananda, da grande luz compassiva para cada um aqui.